Bom, muito boa tarde a todos. É com imenso prazer que recebemos aqui, no dia de hoje, 18 de fevereiro de 2021, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Eu sou suspeito para falar, porque sou amigo do professor Manuel de longa data, mas gostaria de apresentar as novas gerações, na minha opinião, o maior constitucionalista do Brasil. Eu falo isso porque quem conhece a profundidade do conhecimento do professor Manuel e leu os livros do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, com a sua clareza de francês que estudou na França, ele consegue, dos temas mais difíceis do direito constitucional, transformá-los em temas fáceis e de fácil leitura para os jovens estudantes do direito constitucional. O professor Manuel, ele aceitou o nosso convite e se há um efeito positivo da pandemia, é este que ele pode usufruir mesmo estando distante. O professor Manuel aceitou o convite da cidade natal de São Paulo e ele pode falar no conforto da sua casa para nós aqui em Porto Alegre. Ele recentemente publicou um livro chamado A Ressurreição da Democracia. Então vocês podem ver que é um tema que o professor Manuel reiteradamente volta. Ele escreveu 7 vezes democracia no limiar do século XXI, e é um tema recorrente em toda a obra do professor Manuel. Então ele recentemente publicou esse livro, no qual ele faz agudas críticas e sugestões à nossa democracia, ao nosso sistema democrático. Então eu vou passar a palavra para quem me ajudou a organizar também o evento, a Melanie, que vai fazer uma rápida apresentação do professor Manuel, para que depois ele possa nos brindar com essa palestra. Muito obrigado, professor, por ter aceito o nosso convite. Obrigada, professor Reverbel. Olá a todos. Bom, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele é professor titular aposentado de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP, foi vice-governador do Estado de São Paulo entre 1975 e 1979, secretário da Administração do Estado de São Paulo em 1982, secretário da Justiça do Estado de São Paulo de 1982 a 1983, chefe de gabinete e secretário-geral do Ministério da Justiça de 1969 a 1971. Ele também integrou o Conselho Federal de Educação entre 1983 e 1994, do qual foi vice-presidente e depois presidente. É membro do Conselho 83, doutor honoris causa na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é presidente do Instituto Pimenta Bueno, Associação Brasileira dos Constitucionalistas, e também membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. O tema da conferência de hoje é a ressurreição da democracia, tema do seu mais recente livro. Aliás, tema este que tem sido uma constante na sua produção acadêmica. Apenas para mencionar, tivemos em 1972 a publicação de A Democracia Possível, em 1977 a obra 7 vezes Democracia, em 1979 A Reconstrução da Democracia e, mais recentemente, A Democracia no Limiar do Século XXI. Professor Manuel, a palavra é sua. Obrigada. Muito obrigado. Eu quero agradecer as suas palavras e quero agradecer as palavras do Reverbel. Como o Reverbel, de cara, já anunciou que é meu amigo, ele é suspeito pela apresentação. Realmente, uma preocupação que eu tenho, desde os tempos escolares, desde os tempos que eu frequentava a Faculdade de Direito, é com a democracia. Exatamente porque eu sempre pretendi vê-la instaurada e funcionando adequadamente, e encontrei frequentemente a democracia posta em risco ou mesmo destruída. Para falar claro, quando eu me formei na Faculdade de Direito de São Paulo em 1957, eu tive a oportunidade de ir para a França fazer uma pós-graduação. E aí eu assisti exatamente o fim da Terceira República Francesa,
ou da quarta República Francesa, e a substituição pela Quinta República Francesa, ou seja, também uma transformação profunda, baseada em ideias, naquele tempo, novas, sobre a democracia e os sistemas de governo. Vejam que essas ideias estão na Constituição Francesa de 1958, estabelecida, portanto, quando eu era aluno da Faculdade de Direito de Paris, e essa Constituição está em vigor até hoje. Essa minha preocupação com a democracia, portanto, é antiga. E ela, nos últimos anos, foi ainda aumentada pelo fato de que se discute a crise da democracia e se apresenta, às vezes, a democracia como se ela estivesse em agonia. O título do meu livro, que obviamente é obra da editora, não minha, é que se essa agonia levar à morte, ela ressurge, ela tem uma ressurreição. Agora, essa crise da democracia é uma ideia bastante discutida e difundida nos meios acadêmicos e científicos já há uns 10 anos, muito antes de se discutir isso no Brasil. E, portanto, basicamente, a minha discussão a respeito da crise da democracia não é uma discussão exclusivamente a respeito de problemas da democracia brasileira, mas começa exatamente quanto à própria democracia ou quanto ao modelo pelo qual se pretende implantar a democracia nos Estados mormente ocidentais. Quando se começou a falar de crise da democracia, isso decorreu do fato de que pesquisadores tinham notado, e isso está publicado em vários livros e revistas, que havia uma certa decepção por parte do povo em relação à democracia, uma certa desafeição. Essa desafeição, as pesquisas revelavam que eram decorrentes, basicamente, de 3 ideias. A primeira, a de que o povo se sentia mal governado. Segundo, é que ele entendia que esses representantes não atendiam aos seus interesses. E terceiro, que frequentemente, em vez de cuidar da maioria, eles cuidavam de minorias. Ora, é paradoxal que isso ocorra, porque, afinal de contas, na democracia, os governantes são escolhidos pelo povo. É um paradoxo, o povo está descontente com o governo democrático, porque o governo democrático leva ao poder pessoas que são consideradas incapazes ou corruptas. Isto, como todos sabem, provocou uma série imensa de estudos e de tentativas de explicação. Muitas delas vieram de ideias de uma conspiração contra a democracia. Mas me ocorreu que, talvez, a problemática da democracia não viesse de uma conspiração, mas viesse exatamente do modelo pelo qual se pretende realizar, concretizar a democracia. Explico melhor. O que nós chamamos de democracia hoje, a democracia representativa, é uma evolução daquilo que, no final do século XVIII, os franceses chamavam de governo representativo e os americanos, vejam Madison, ou o federalista, chamavam de república. Ou seja, um governo em que o poder seria exercido por representantes do povo, escolhidos por esse povo. Acontece que, nesse momento, a sociedade era completamente diferente da que ela é hoje. E, depois de estabelecido esse modelo, somente na metade do século XIX, é que se começou a entender que esse governo representativo
era a democracia possível para a época, ou seja, a democracia realizável nas condições da metade do século XIX. Essa ideia teve como um dos seus defensores um célebre pensador inglês chamado Stuart Mill. E o Stuart Mill apontou que, com a extensão do sufrágio na Inglaterra, que não chegava ainda ao sufrágio universal, mas já abrangia a maioria do eleitorado masculino, ou das pessoas do sexo masculino, porque a participação das mulheres só veio muito mais tarde, uma maioria já participava da escolha dos representantes, nós estávamos na democracia. A maioria já governaria. Entretanto, esse modelo era um modelo que levava em conta certos aspectos que as ciências sociais posteriores já começaram a apontar algumas de suas deficiências. Em primeiro lugar, é a questão básica. O ser humano tem, evidentemente, o mínimo de capacidade para escolher aquilo que lhe convém ou não lhe convém. Portanto, ele teria o mínimo de capacidade para escolher o governante e a política do governo que ele deveria exercer. Isso aí é o pressuposto da racionalidade do modelo. Mas a psicanálise, a psicologia e mesmo o bom senso, sem precisar recorrer a essas ciências, que não eram levadas em conta ou nem existiam no final do século XIX, o bom senso e as ciências mostram que o ser humano, embora seja um ser racional, também é um ser que tem uma certa irracionalidade. Vou explicar melhor. Existe um irracional que acompanha o racional, que são os temperamentos, as inclinações, o subconsciente, etc., etc., etc. Ou seja, que há um elemento irracional que pode interferir no elemento racional do ser humano para a tomada das decisões. Ora, isto leva a uma indagação. Exatamente, o senhor e todo mundo sabe, que a propaganda explora exatamente esse irracional, as paixões, os afetos, os temperamentos. E essa propaganda hoje é um instrumento importantíssimo na política, porque se comprova até pela importância que é dada nas campanhas eleitorais aos chamados marqueteiros. Isto leva a uma interferência na decisão racional. É claro que esse ponto tem que ser levado em conta quando se concebe ou se analisa a democracia contemporânea. Na democracia contemporânea, a escolha eleitoral é uma escolha influenciada pela propaganda. E a propaganda, se me permitem, aspas, vende candidatos como ela vende coisas. Ou seja, ela introduz uma visão que pode não ser a visão correta a respeito da capacidade e da reputação dos candidatos, como ela pode também distorcer, por um lado ou por outro, os problemas que esses candidatos devem levar em conta. Esse aspecto é um aspecto importante que pode ser levado em conta, ou deve ser levado em conta, para que se avalie porque, falemos claro, frequentemente todo mundo acha que o povo escolheu mal aquele que governa. E isso, no exame de consciência que nós fizermos de nós mesmos, certamente vai comprovar que frequentemente nós achamos que o povo escolheu errado o candidato a isto ou aquilo. Escolheu mal exatamente porque foi influenciado, entre outros fatores, pela propaganda. Vejam que, quando o Montesquieu e outros formularam a doutrina da representação, eles raciocinavam com uma escolha entre pessoas conhecidas entre si.
que conviviam no mesmo lugar. Daí a famosa passagem do Espírito das Leis, em que Montesquieu diz que o povo, na praça pública, às vezes é mais bem informado sobre as qualidades das pessoas ou os problemas a enfrentar do que o rei no seu palácio. Qual era o quadro em que Montesquieu raciocinava? Era um quadro de pequenas comunidades em que a convivência era diuturna. Não era uma situação como ocorre nos estados contemporâneos, em que a escolha é feita por milhões, a escolha é feita entre milhões. Ou seja, para simplificar numa fórmula curta, Montesquieu imaginava uma solução entre conhecidos. A democracia moderna trata de uma seleção entre desconhecidos, porque ninguém conhece pessoalmente sequer uma minoria ínfima daqueles candidatos aos cargos públicos. Isso, evidentemente, é um fator que perturba a decisão na escolha do governante. O governante erra sem querer, mas erra. É claro que, há muito tempo, a doutrina se apercebeu disso, e ela pretendeu que os partidos políticos fizessem o papel de coordenar essas escolhas. Na verdade, é a fórmula que ainda está presente nas constituições da chamada democracia pelos partidos. Kelsen, por exemplo, trata disso no seu famoso livro sobre a democracia. A ideia é que o partido se constituísse em torno de um núcleo de ideias e tivesse um programa de como exercer o poder. Assim, quando se disputasse uma eleição, o candidato seria o candidato do partido e comprometido com esse programa do partido, digamos assim. Ao fazer isto, ocorreria que o povo, ao votar num candidato, também escolheria a política de governo que seria posta em prática. A ideia é, sem dúvida, uma ideia interessante. Mas essa ideia, na prática, sofre disfunções. E a primeira disfunção está em que, se um partido não obtém a maioria absoluta, ele não vai poder executar o seu programa sem o apoio de outros partidos. Consequentemente, aquilo que se esperava que o povo decidisse qual seria a política de governo não se dá exatamente como seria desejável. Por outro lado, voltemos ao tema. A propaganda hoje é que faz os programas. Os programas não são claros, os programas são mais feitos para conquistar votos do que para indicar tendências ou mesmo políticas. E, além de tudo, como todos sabem, frequentemente o candidato se elege com base num programa e, ao governar, põe em prática um programa completamente diferente. Esse é um aspecto que exatamente precisa ser reexaminado num equacionamento objetivo da democracia em função da sociedade moderna. Vejam um outro aspecto ligado a esse mesmo que eu estou falando. Kelsen, como outros pensadores, sustentaram a grande virtude que seria a virtude da representação proporcional. A representação proporcional levaria para as câmaras a expressão de todos os grupos de opinião, ou de todas as ideias-chave a serem ponderadas pelo eleitor ao votar. Isto realmente seria positivo. Mas será que isto ocorre? É duvidoso que isto ocorra. Não porque a prática, que não é do tempo de que Kelsen ainda não tinha se apercebido, e é obra de outros mestres, como o meu professor de Verger, que os sistemas eleitorais, de certa forma, conformam, ou, se quiserem, deformam o resultado da eleição.
O sistema de representação proporcional baseia-se, é claro, em ideias, mas sempre ele enseja divergências quanto a ideias, e isso é muito claro na evolução dos sistemas políticos. Ora, se essas divergências não são contidas, por exemplo, como é na Alemanha, pela cláusula de corte, existe uma natural multiplicação dos partidos. E quando esse número de partidos é excessivo, não só isso prejudica a governabilidade, como esvazia o conteúdo ideológico dos partidos. Não há, seguramente, 30 grandes ideologias ou grandes concepções da vida do mundo em disputa no meio intelectual. Mas o Brasil tem cerca de 30 partidos, quase todos representados no Congresso Nacional. Por que isso dificulta a governabilidade? Porque no Estado de Direito é necessária a maioria para a aprovação dos atos de governo. E essa maioria precisa ser costurada, digamos assim, pelas lideranças. Ora, se os partidos são poucos e têm doutrina, a negociação se torna mais fácil, porque é em torno de ideias. Pode até ser complicada, mas é uma negociação em torno de ideias. Quando os partidos se multiplicam, o número é excessivo, esse conteúdo ideológico, essa discussão em torno de ideias se desvaloriza. Os partidos se tornam meras máquinas para obter o poder. E a necessidade da aglutinação para formar a maioria não se faz mais em torno de ideias, mas se faz por outros meios. Hoje, há autores respeitáveis que falam em presidencialismo de coalizão, exatamente para mostrar que, mesmo no sistema presidencialista, é preciso que o governo tenha uma base de apoio no Congresso para que ele possa realizar o seu programa. Mas, como o Brasil tem uma infinidade de partidos, exagero, tem 30 partidos, pelo menos, e dos quais o maior não tem mais do que 10% da Câmara dos Deputados, a negociação nunca é em torno de ideias. A negociação é em torno de outras coisas. Em vez de nós termos um presidencialismo de coalizão, nós podemos vir a ter um presidencialismo de corrupção. De corrupção leve, com a troca de cargos, etc., ou de corrupção mais pesada, com favores de outra espécie, que os senhores vão me permitir não insistir. Esse é um problema muito grave. E é um problema que precisa ser meditado, que é exatamente, então, o problema do sistema eleitoral combinado com o problema do sistema partidário, que tem uma ligação íntima com ele. Notem o fato: as grandes democracias do mundo não têm representação proporcional. O Reino Unido, os Estados Unidos, não têm representação proporcional. Eles têm uma eleição majoritária no único turno para os deputados. Isto, sem dúvida, cerceia a expressão de todas as minorias, mas, pelo menos, consegue colocar um quadro de apoio em favor do governo constituído. Aí nós já passamos para um outro plano, que é o plano do sistema de governo. Hoje, há dois grandes sistemas de governo que se praticam, simplificando as coisas. Um é o parlamentarismo, o outro é o presidencialismo. O parlamentarismo tem uma grande virtude. Ele é um sistema construído para dar governabilidade. Antes das revoluções do século XIX, já existia, de certa forma, o parlamentarismo na Inglaterra. Era uma forma de o rei governar, mas tendo o apoio da maioria parlamentar que podia exatamente obstar às medidas que ele tomasse.
O parlamentarismo assim, é um regime flexível, porque, inclusive, permite, sem nenhum choque, sem nenhum conflito, que seja afastado um governo que vai mal, substituído por outro. Bom, mas isso tudo é complicado pelo número de partidos. Se o número de partidos é grande, normalmente a representação é dividida e, enfim, em lugar de haver grandes partidos, há pequenos partidos. Há um pesquisador brasileiro que, no passado, falou, em justiça, de que a representação proporcional no Brasil levava a uma pequenização dos partidos. Se vocês consultarem a composição da Câmara dos Deputados, vão ver que ele tem toda a razão. A Câmara dos Deputados tem, se a memória não falha, e a minha memória de idoso falha, são 513 deputados. O maior partido tem 50. A necessidade da maioria obriga a uma coalizão que, não sendo, volto ao ponto, justificável por ideias, é justificada por outros caminhos, ou criada por outros caminhos. Esse problema é um problema visível e é um problema que pode ser corrigido por uma série de reformas do plano eleitoral e pode ser modificada também com relação ao próprio sistema partidário. Essa é, sem dúvida, uma vulnerabilidade da democracia brasileira. De muitos líderes que têm interesses divergentes e que não têm preocupações com programas, mas sim preocupações mais personalistas, ele pode gerar uma instabilidade governamental. E quando há instabilidade governamental, necessariamente há ineficiência governamental. Eu vi bem, permitam-me citar de novo a experiência, os últimos momentos da Quarta República Francesa, em 1958, em que os governos, em frente a grandes problemas, como a Guerra da Argélia, não conseguiam resolver nada, porque sempre perdiam a maioria quando tentavam este ou aquele caminho. Não havia um consenso, exatamente porque cada partido queria puxar a brasa para a sua sardinha, falando assim. Aí era um governo instável que acabou levando à substituição da Constituição pela Constituição de 1958, como eu apontei. Mas o caso francês não é um caso isolado. É o caso italiano, a mesma coisa. A Itália padeceu e padece de uma fraqueza da base parlamentar que leva a uma ineficiência razoável da governabilidade. O presidencialismo é um problema, tem uma colocação diferente. Os senhores meditarem um instante sobre o presidencialismo, vejam que ele é a projeção direta da separação dos poderes. 3 poderes independentes atuando harmonicamente, cada um no seu campo, cada um exercendo a sua missão. Isto, no tempo de Montesquieu, no início do século XIX, tinha a sua racionalidade. E isso é demonstrado pela experiência americana. Ele tinha a sua racionalidade, porque cada um cuidando de um aspecto, ele estava subentendido que o aspecto econômico, o aspecto social, ficasse por conta dos governados. Não existia uma política social ou uma política econômica, não era necessário. Quando o crescimento do proletariado, quando a Revolução Industrial veio a impactar o mundo, o presidencialismo se tornou defasado, porque o presidente, para fazer alguma coisa, tinha necessidade do apoio da maioria parlamentar. E, para ter o apoio da maioria parlamentar, ele caía no mesmo problema que enfraquece frequentemente o parlamentarismo. A experiência brasileira nisso é muito clara.
quando se proclamou a República, em 1889, a ideia que circulava, especialmente entre os positivistas, e aí no Rio Grande do Sul eles eram poderosos, era de que era preciso ter um presidente capaz de realizar a modernização do país. E, para isso, ele podia ter à sua disposição poderes consideráveis. E, na verdade, no Rio Grande do Sul, na Constituição gaúcha do Júlio Castilhos, os senhores sabem que o papel do legislativo era mesquinho. Mas, pondo isso de lado, pondo essa interpretação radical, o presidencialismo era visto como uma mola para fazer o país progredir. E, de certa forma, isso é correto. Como os senhores podem perceber, lendo um grande sociólogo brasileiro, que é um livro que é Gilberto Freire, no livro Ordem e Progresso. Mas esse presidencialismo brasileiro foi, desde o primeiro passo, marcado pelo autoritarismo. Não preciso descrever os fatos ocorridos na Primeira República e mesmo depois do que isso. Agora, esse presidencialismo, com a necessidade de atuar no domínio econômico e social, passou cada vez mais a depender da base. E aí nós voltamos ao problema do apoio parlamentar e voltamos ao problema da coalizão e da corrupção. Esse já é um outro problema. Agora, existe alternativa a essa opção entre presidencialismo e parlamentarismo. Se os senhores estudarem as instituições francesas da Constituição de 1958, ou as instituições portuguesas da Constituição de 1976, se é que eu não errei, a de 75, verão que é um sistema misto. O sistema francês é um sistema semipresidencial. O presidente da República é eleito diretamente pelo povo e tem poderes, inclusive o poder de escolher o primeiro-ministro. Mas o primeiro-ministro governa com o apoio da maioria parlamentar. Se ele não tem o apoio da maioria parlamentar, ele cai. O que combina vantagens nos dois sistemas puros. E que é um semipresidencialismo, é fácil demonstrar aos senhores, porque todos aqui, todos os senhores sabem quem é o presidente da República Francesa. É difícil que muitos saibam quem é o primeiro-ministro da República Francesa. Portugal tem um sistema próximo a esse. O presidente da República não é um zero à esquerda. O presidente da República tem um papel político, mas ele não governa diretamente, ele governa por intermédio de um primeiro-ministro apoiado pela maioria parlamentar. Tanto que, em Portugal, nós temos hoje um presidente da República que é de uma linha mais conservadora, aliás, é um professor de direito constitucional, e um primeiro-ministro que é socialista. E convivem no interesse do bem público em Portugal, sem maiores conflitos. É claro que conflitos podem existir, mas isso faz parte da política. Assim, exatamente, eu, partindo desse raciocínio que eu tenho, que eu simplifiquei em alguns pontos, eu acho que a democracia precisa ser reformulada no seu modo de expressão. Agora, eu não trago no meu livro nenhuma fórmula pronta, mas eu aponto problemas para serem discutidos e enfrentados numa reconstituição da democracia e, especialmente, numa reconstituição da democracia brasileira. É claro que, nesse trabalho meu, eu aponto alguns problemas que são típicos do Brasil, como a difícil interface entre os poderes, hoje nítida para quem abrir os jornais e verem o que ocorre em Brasília nesses dias. Esse é um problema sério. E trato
de outros assuntos. Agora, como eu acho que é mais importante o diálogo do que uma pregação ou uma longa exposição, que eu poderia detalhar vários pontos desses que eu mencionei de passagem, se o professor Reverbel não se opuser, paro por aqui e aguardo as perguntas para poder esclarecer melhor o auditório. Muito obrigado pela atenção. Excelente, professor. Muito obrigado pela palestra e sugiro a todos, então, fazerem a leitura do mais novo livro do professor Manuel, A Ressurreição da Democracia, conforme eu mostrei aqui para vocês. É o mais novo livro lançado pelo professor Manuel. Em outubro de 2020, ele terminou praticamente o livro e agora veio a publicação pela editora Dia a Dia Forense. Eu vou deixar, então, aberta a palavra para as perguntas da nossa audiência, dos nossos alunos, tanto do mestrado, do doutorado, quanto da graduação. Então, aqueles alunos que quiserem fazer uma pergunta, sintam-se à vontade para, enfim, abrirem a câmera e fazer a pergunta diretamente ao professor Manuel. Vamos, então, à primeira pergunta. Henrique. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, professor. O senhor me escuta, me vê? Sim. Eu vejo e escuto. Perfeito. E vejo até os seus livros na estante. Opa! Até a propósito, professor, já adquiri o meu exemplar aqui. Já o estava lendo, preparando aqui para a sua palestra. Enfim, não... Bom, antes disso, primeiro gostaria de agradecer ao senhor, né, o mestre do meu mestre. Eu tenho muita honra, muita satisfação de estar aqui conversando com o senhor, de estar lhe ouvindo e de estar direcionando essa pergunta. Professor Manuel, um ponto que o senhor toca no livro e que o senhor vem mencionando aqui na nossa palestra também é do sistema de governo. Eu teria uma pergunta para lhe fazer, duas, na verdade, se o senhor me permitir. Em o Brasil, isso nós viemos sempre conversando com o professor Reverbel, em o Brasil adotando um sistema parlamentarista, ou então, eventualmente, um sistema presidencialista, semipresidencialista. Essa negociação que existe no nosso presidencialismo de coalizão, ou, como bem apontado, talvez, de corrupção, essa negociação com os partidos, se dá um ministério de porteira fechada, ou então o loteamento de autarquias, secretarias, ministérios, por todos, não haveria apenas uma mudança de momento dessa negociação, em vez de ex post, como no sistema presidencialista, haveria apenas uma transmudação para uma negociação antes de o governo assumir. Eu quero dizer, o problema em si talvez permanecesse, mas o que mudaria seria apenas o momento dessa negociação. A sua pergunta é uma pergunta inteligente e pertinente. Apenas eu quero lhe fazer uma observação. Eu fui professor do seu mestre, mas fui professor do mestre do seu mestre, que é o professor gaúcho, o professor César Saldanha de Souza Júnior. Querido professor César. Quando começou a pós-graduação no Brasil, o professor César foi fazer pós-graduação em São Paulo, e como eu era professor de constitucional, eu fui seu professor, e ele, durante um certo tempo, não sei se sabe, até trabalhou na Universidade de São Paulo. Inclusive, ele é livre-docente da Universidade de São Paulo. A sua colocação é uma colocação, repito, inteligente e justa. A negociação é essencial à política. Agora, há uma diferença entre a negociação de ideias e a negociação de interesses.
É claro que não vamos ser ingênuos de supor que os interesses vão desaparecer e só as ideias haverá para serem conciliadas. O grande problema é que, no presidencialismo, nós temos a dificuldade sempre de estabelecer essa negociação. Ela é mais fácil no parlamentarismo. Mas é claro que, se há muitos partidos, essa negociação acaba se resolvendo não pelas ideias, mas simplesmente pelos interesses. É por isso que eu não recomendaria, se eu tivesse influência, a substituição do presidencialismo pelo parlamentarismo, mas eu sugeriria um sistema misto, inspirado nos exemplos que nós temos, como o exemplo francês. Porque há um grande problema no presidencialismo, é que no parlamentarismo é resolvido mais facilmente. É exatamente a correção nos enganos da escolha. Porque substituir um presidente de conselho de ministros, um chefe do parlamentarismo, é mais fácil do que o impeachment. Esse é um fator a levar em conta. Eu estudo no livro, que você vai me honrar lendo, uma evolução do presidencialismo brasileiro. E mostro vários vícios do presidencialismo brasileiro. Porque o presidencialismo brasileiro, aliás, a expressão, eu sempre tomo emprestado, é de um professor da Faculdade de São Paulo, o Sérgio Rezende, que o professor Reverbel deve ter conhecido, é um presidentismo, porque não se compara o presidencialismo brasileiro com o presidencialismo norte-americano. O presidente dos Estados Unidos pode, juridicamente, menos do que o presidente da República no Brasil. E isso, aliado a outros fatores, produziu um certo autoritarismo por parte do presidente da República. Agora, é impossível governar hoje sem o apoio parlamentar, é o Estado de Direito. E é exatamente por isso que o presidencialismo puro não serve. Agora, o parlamentarismo brasileiro, pelo menos no atual quadro partidário, seria um fracasso, porque o gabinete seria substituído toda semana. É esse o grande ponto. A instabilidade governamental. É que, certamente, no Império era temperada, porque, como o senhor sabe, as eleições eram sempre ganhas pelo partido que estava no poder. E, na verdade, quem fazia a arbitragem era o imperador Dom Pedro II. Mas o descontentamento que levou à proclamação da República era, de certa forma, ligado ao fato de que se falava muito, se intrigava muito e, exatamente, não se tomavam as providências que o país necessitava, especialmente no final do governo de Dom Pedro II. Os críticos do parlamentarismo do Império diziam que ele era, aspas, o regime do falatório e da intriga. Em compensação, era preciso um governo forte para modernizar o país. E esse governo forte para modernizar o país se tornou um governo forte demais e com uma série de outros defeitos que apareceram. Consequentemente, eu acho que nós precisamos modificar o nosso sistema de governo. Mas eu sempre sustentei, e sustento agora, que essa mudança não pode ser isolada. Nós precisamos mudar o sistema eleitoral e mudar o sistema partidário, exatamente para evitar essa proliferação de partidos sem ideologia, sem programa, e simplesmente são máquinas de ganhar o poder. Agora, isso é talvez o mais difícil. O mais difícil porque, sendo franco, quem é eleito por um sistema não tem nenhum interesse em que o sistema mude. Aquele sistema pelo qual ele se elege é o melhor de todos para ele.
Vejam que, no período militar, chegou a constar da Constituição a adoção do sistema proporcional misto, no estilo alemão. Ele nunca foi posto em prática, exatamente pela resistência que houve contra ele por parte dos políticos. E isso num regime nitidamente autoritário. Então, é preciso fazer uma reforma que leve em conta esses três aspectos, pelo menos. Não basta mexer num só, se não mexer nos outros. Não sei se a resposta satisfez o seu interesse. Agora, vejam que esse tema eu desenvolvo em vários capítulos do livro, porque eu primeiro trato em tese e depois eu trato, numa outra parte do livro, sobre as vulnerabilidades da democracia brasileira. Muito bem, obrigado pela pergunta. Não, eu que lhe agradeço, professor. Muito obrigado. Temos mais uma pergunta por escrito que veio. A Melanie vai fazer a leitura. Professor, a Carolina Simões, que nos acompanha pelo YouTube, enviou uma pergunta. Ela gostaria de saber se, na sua visão, as reformas institucionais são suficientes para um exercício do governo democrático sem cairmos na chamada tirania da maioria. Ela diz que, ao que parece, persiste o dilema entre a primazia das instituições ou das virtudes do governante para a excelência de um determinado governo. Eu gostei muito dessa pergunta, porque ela permite completar o meu pensamento. Eu tratei essencialmente, na exposição que fiz, daquilo que eu discuto nesse último livro, intitulado A Ressurreição da Democracia. Mas eu tenho um outro livro, publicado há muitos anos atrás, chamado A Democracia Possível. E na Democracia Possível, eu insisto num aspecto de que eu toco apenas de passagem nesse livro, exatamente para não repetir o que eu já tratei lá. Não é uma ideia minha, é uma ideia que vocês encontram no Espírito das Leis de Montesquieu. Fazendo um parênteses um pouco irônico, os alunos meus no Largo de São Francisco dizem que eu sou incapaz de dar uma aula sem citar Montesquieu algumas vezes. Eu não tenho nenhuma vergonha disso, porque eu acho que realmente ler o Espírito das Leis é fundamental para compreender o direito constitucional e a ciência política. Mas vou ao ponto que interessa. Quando Montesquieu trata das formas de governo, ele trata da democracia. Mas ele trata da democracia como ele trata de todas as formas de governo, de seguir entre a natureza e o princípio da forma de governo. A natureza é a definição da forma de governo, ou seja, as instituições que amoldam uma forma de governo. A democracia, ou direta ou representativa, baseada ou na decisão do povo numa assembleia ou nas decisões políticas tomadas pelos poderes estabelecidos pela Constituição. Mas Montesquieu ensina, ou observa, conforme quiserem, que nenhuma forma de governo funciona, produz efeitos, se o povo que vai ser governado daquela forma, ou vai participar do governo daquela forma, não tem uma determinada formação cultural política. Ou seja, para ser mais claro, Montesquieu presume que, para uma democracia funcionar, é preciso que o povo tenha o espírito democrático. Vocês vão dizer que é uma banalidade. O espírito democrático é a consideração do interesse geral. É o fato do povo estar habituado a levar em conta nas suas decisões o interesse de todos e não o seu interesse egoístico. Isso até pode ser chamado de virtude cívica. Isto é uma condição essencial para que as instituições, a natureza da democracia, produzam efeitos adequados. Essa ideia de Montesquieu exige que, para que uma forma de governo seja estabelecida, ou o povo já tenha a mentalidade adequada,
ou através da educação, se imprima no povo essa mentalidade. Realmente, no espírito das leis, há uma parte que trata da educação relacionada com as formas de governo. Para que a democracia funcionar, é preciso que o povo tenha uma determinada visão das coisas, um determinado espírito. Esse espírito realmente parece faltar no Brasil, porque nós temos uma mentalidade mais egoística e individualista, não estamos habituados a considerar o interesse geral. Eu costumo, até a esse propósito, citar que a observação é velha, porque Frei Vicente do Salvador, que todos vocês sabem que é o primeiro brasileiro que escreveu uma história do Brasil, e mais lá no começo do século XVII, dizia que nesta terra, a terra de que ele falava era a Bahia, ninguém é repúblico, ou seja, que cada um cuida do seu interesse, nenhum cuida do interesse geral. Essa mentalidade de preocupação com o interesse geral, essa mentalidade de levar em conta o interesse geral para, em face dele, colocar os seus próprios interesses e não o prevalecimento do interesse pessoal sobre o interesse coletivo, é uma coisa que realmente é deficiente no Brasil. É uma coisa que precisa ser implantada no Brasil para que uma democracia dê bons frutos. Eu tratei disso há muitos anos atrás. Não repeti nesse livro, porque, afinal de contas, eu pretendia tratar de ângulos que eu não tratei em trabalhos anteriores. Professor, eu vou me limitar aqui a fazer uma única pergunta. Eu estou fazendo várias pesquisas de história constitucional, então eu tenho acompanhado, tenho estudado diversas constituições e comentaristas das constituições brasileiras, mas eu tenho feito isso mais voltado ao sistema federalista. O senhor falou bastante na democracia e talvez um dos pontos que o senhor não tenha tocado é a questão da organização federativa do Estado brasileiro. A gente tem uma federação no Brasil que parece que ela é só no nome, né? Veja que no Império do Brasil nós tínhamos um Estado unitário, até mais descentralizado, entre o ato adicional de 34 até o regresso de 40, e um dos motivos da proclamação da República foi a questão federativa. Eu não sei o que o senhor teria a nos dizer sobre a relação da democracia com o federalismo. Essa seria uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. Bom, em primeiro lugar, eu quero fazer uma observação. Eu tratei do problema federativo brasileiro em um pequeno livro que não teve grande divulgação, chamado Constituição e Governabilidade. Eu exatamente tratei desse problema do federalismo no quadro brasileiro. Realmente, o Brasil, eu acho que ganhou muito com o estabelecimento do Estado Federal com a República. Entretanto, esse federalismo tem sofrido uma forte regressão a partir do governo de Getúlio Vargas. Exatamente, por um lado, pelo natural autoritarismo do governo Vargas, exatamente estabelecido com resistências em determinados estados ou regiões do Brasil. Claro que estamos vendo a adesão, a referência é, por exemplo, a Revolução Paulista de 1932, e até me lembro que você me deu um livro de gaúchos que apoiaram a Revolução de 32, pela Palavra Empenhada. Eu acho que você deve se lembrar desse livro que você me deu. E essa centralização, se tinha, por um lado, uma razão autoritária, ela tem também uma outra razão, que é exatamente a ideia de que o desenvolvimento econômico deve ser planejado e comandado pelo Estado. Consequentemente, isso representa um fortalecimento do poder central em detrimento dos estados, com consequências, por um lado,
positivas, por outro lado, negativas. Veja que isso já começou, teria começado, francamente, no Estado Novo, mas prosseguiu na Constituição de 1946 de modo mais tímido, ocorreu em todo o regime militar e ocorre até hoje com a Constituição de 1988. É difícil até encontrar competência estadual, inclusive porque os estados frequentemente abdicam de exercer esses poderes, preferindo encostar o corpo no governo federal. Veja-se a questão da manutenção da ordem pública. Nós não tivemos há pouco, esqueci em qual estado, uma verdadeira intervenção federal para restabelecer a ordem pública. No Rio de Janeiro, professor, foi no Rio de Janeiro. Eu sou muito esquecido. Eu acho que o Brasil é um estado até centralizado demais. Eu vou me policiar aqui e vou fazer só mais uma pergunta, professor. Faça quando puder. Professor, o Brasil, na questão eleitoral, vamos pegar o estado de São Paulo, que tem praticamente 650 municípios, o estado de São Paulo. E nós vemos aí, por exemplo, o Reino Unido, ele tem 650 circunscrições eleitorais, e o Reino Unido tem, em média, 60, 70 mil eleitores. O estado de São Paulo, o candidato ele tem que fazer campanha praticamente em todo o estado de São Paulo. E ele percorre alguns estudos que dizem que ele chega a dar 2 voltas no globo terrestre em quilômetros rodados se quiser ser eleito, sem contar o custo da campanha. Então, a minha pergunta que eu faço para o senhor, na geopolítica brasileira, será que não seria o caso de uma redistribuição territorial do poder, pensando nas circunscrições eleitorais, para nós termos uma maior qualidade da democracia diante desse cenário e do custo da campanha eleitoral também? E nós temos 5.500 e não sei quantos municípios com 800 habitantes. Nós temos municípios em Minas Gerais que não chegam a 1.000 habitantes. Então, a minha pergunta nessa reestruturação do territorial brasileira, o que o senhor pensa sobre isso? Eu vou aproveitar a sua pergunta para fazer 2 observações. A primeira observação concerne exatamente a multiplicação, o número excessivo de municípios que nós temos. Isso tudo decorre do fato da repartição de rendas, ou exatamente das retransmissões de recursos, que durante um tempo era vantajoso para o Estado, era vantajoso para a localidade ser um município do que ser integrado em outro. Isso chegou a se cogitar até que era mais interessante separar o Grande São Paulo como um estado do estado de São Paulo, porque ia multiplicar o volume de recursos à disposição do que é hoje o estado de São Paulo, somado à capital e aos estados. Agora, quando eu falo em reforma eleitoral, eu fiz uma referência muito rápida a isso. O sistema que eu sempre defendi, e isso tem várias coisas escritas, é exatamente um sistema análogo ao sistema alemão. Não uma mera cópia, porque cópia não dá certo em matéria política. O sistema alemão, que tem os distritos e tem a representação proporcional combinadas, sabe disso. Agora, esses distritos eleitorais têm uma grande vantagem, que a primeira você apontou, é exatamente aquela de que o custo da campanha eleitoral é menor. Eu, na verdade, conheço o estado de São Paulo inteiro, já rodei por todo o estado de São Paulo, inclusive no tempo em que cometi o erro de me meter em política, assunto para o qual eu não tenho nenhuma vocação. Realmente estafante, e só de gasolina se consome um dinheiro muito grande. Agora, esse é um aspecto da questão. Você fazer as circunscrições eleitorais, diminui o custo
da campanha. Mas tem uma outra vantagem. É, de certa forma, uma reconstituição aproximada daquilo que eu falei, de seleção entre conhecidos em vez de seleção entre desconhecidos. Uma eleição em todo o estado de São Paulo, como em todo o estado do Rio Grande do Sul, é uma seleção entre desconhecidos. A política do candidato é obter 10 votos aqui, 20 lá, 50 lá, e assim por diante. Inclusive, ele aí se sente livre, normalmente, de dizer os interesses de tal cidade não ficam por minha conta, porque eu só tive 80 votos lá. Agora, você estabelecendo uma eleição distrital, você vai fazer com que haja um maior contato dos eleitores e uma visão que se desenvolve a respeito do serviço que o eleito daquela região está desempenhando. É uma combinação que na Alemanha é positiva, mas que não chega à mudança radical de estabelecer um sistema como o inglês, que é um sistema majoritário em um único turno. É um tempero entre os dois. E aí eu volto à resposta que eu dei ao primeiro jovem que me perguntou. No regime militar, eu não me lembro de memória qual é a emenda constitucional. Foi colocada a representação proporcional mista. Exatamente era a ideia de se transplantar para o Brasil esse novo sistema eleitoral. Mas isso não chegou a ser praticado nenhuma vez. Esse sistema eleitoral me parece uma das ideias a ponderar numa reforma política no Brasil. É curioso que esse tema já foi discutido N vezes. Por exemplo, o senador Serra, de São Paulo, já propôs isso. E daí, outro dia, 1 ou 2 dias, lendo jornais, vi uma pesquisadora com essas ideias, entre nós, apresentando como se ela tivesse descoberto a pólvora. Você tem toda a razão no que você está falando. Agora, é preciso também levar em conta um fato. Quer dizer, por exemplo, um estado como o Amazonas, se você dividir em 8 distritos eleitorais, a seleção não será entre conhecidos, será entre desconhecidos. Mas se você dividir São Paulo em 80, que são o número de deputados federais, 80 distritos ou 40 distritos, também o progresso não será muito grande. Isso precisa ser ponderado e adaptado no momento em que se tomar uma decisão. É por isso que eu digo que não é fácil propor, é difícil executar, é fácil tirar lições do estrangeiro, é difícil fazer que elas funcionem em países diferentes. Muito obrigado, professor. Nós temos várias perguntas chegando, eu também não quero cansar o senhor, professor. Então, eu acho que eu vou abrir mais 2 perguntas. E aí... Eu posso, se você concordar, como eu sou agora um aposentado desocupado, eu terei o prazer, se você me mandar pela internet as perguntas que eu não respondi, para eu, aos poucos, mandar uma resposta a todos. Tá. Mais umas 2 perguntas, perfeito agora. Tá. Henrique, você está chamando para mais uma pergunta, por favor. O senhor me permite mais uma pergunta, professor? Eu estou vendo que você está interessado mesmo. Professor, eu não poderia deixar passar a oportunidade de lhe ouvir a respeito do tema do momento, o alcance da imunidade material parlamentar, né? Essa pergunta não se faz, Henrique. Professor, mas eu tenho que pedir para o professor Manuel se... Não, essa pergunta eu vou responder de modo elíptico. Você
tire as conclusões. Eu acho que cada poder tem os seus limites que decorrem da Constituição. Isto tem que ser respeitado em todas as situações. Infelizmente, em nome de um neoconstitucionalismo, hoje não ocorre sempre isso, porque surgem as justificações em função de valores ou outros argumentos que permitem que a decisão se afaste do texto constitucional. É aí que eu distingo entre o constitucionalismo, que é o verdadeiro, e o neoconstitucionalismo, que é, na verdade, uma liberação em relação à Constituição. Esse meu raciocínio se aplica ao caso concreto e pode ser visto simplesmente com o confronto do que está descrito na Constituição. Agora, não é a primeira vez que o problema surge. E veja que ele surgiu com grande virulência há pouco tempo atrás, quando se discutiu se o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado podiam ser reeleitos. Uhum. E o senhor sabe que essa questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu por 6 votos a 5. Agora, de novo, havia na Constituição, na minha leitura, um texto claro que foi interpretado largamente para justificar os 5 votos vencidos. Eu fico por aqui. Tá bom, professor. Obrigado. Tem mais 2 perguntas, professor, que a Melanie vai ler, e o senhor escolhe qual das 2 que o senhor quer responder ou as 2? Posso responder as 2. Perfeito, vamos lá, então. O Ricardo nos pergunta se... Ele gostaria de saber sobre a importância de se reduzir o número de partidos políticos em atuação no Congresso Nacional e também no país de uma forma geral, e também se não seria o caso de seguirmos o modelo norte-americano. E o Alexandre pergunta como o senhor vê a democracia interna dos partidos, professor, ou mesmo a falta dela, e como seria possível melhorar isso? Em primeiro lugar, eu quero dar uma explicação que eu devia ter dado na resposta à pergunta anterior. Eu não posso, por motivos profissionais, me manifestar a respeito daquele assunto que foi objeto da pergunta. E, aliás, já falei demais, porque já deu para entender o que eu penso do assunto. Segundo ponto, que é exatamente relativo a esse problema eleitoral. Eu fui aluno de Maurice Duverger, que foi talvez o primeiro a analisar o efeito dos sistemas eleitorais sobre os sistemas de partidos. Isso está num livro chamado Os Partidos Políticos, que tem tradução brasileira. E isso também é abordado por um autor mais moderno, um autor italiano, que é Giovanni Sartori, que também tem livro publicado pela Universidade de Brasília. O sistema de eleição uninominal em distritos é um sistema que parece ser um sistema inteligente, porque ele acaba produzindo uma espécie de bipolarização e com aproximação dos partidos das ideias de centro. E, consequentemente, é um sistema que dá maior sustentação à governabilidade. Mas é preciso considerar que o sistema eleitoral, mesmo que se afeiçoe em regras nesse ou naquele sentido, sofre sempre o peso do passado, o peso das condições brasileiras. Eu lhes dou um exemplo que, para mim, eu vivi esse período, para vocês é pré-histórico. Nos anos 60,
se discutiu no Brasil o problema de que havia partidos demais. Já se discutiu naquele tempo. Lá por 1965, o Brasil tinha 12 partidos, se a memória não me falha. E veio uma lei eleitoral que procurava fazer com que esses partidos diminuíssem se associando. Mas como no Brasil nós gostamos de fazer as coisas rápidas, vem o ato institucional número 2 e extingue os partidos políticos e permite a criação de novos por adesão parlamentar. O que aconteceu? Os partidos antigos desapareceram do papel. Surgiram 2 partidos, a Arena e o MDB. Nesses partidos, tiveram que se ajeitar aqueles que estavam em 12 partidos diferentes. Aí se inventou a sublegenda importada do direito uruguaio. A ideia de que um partido poderia ter vários candidatos, 3 no máximo, diferentes, que somariam os votos para obter o êxito. Agora, esse convívio se tornou impossível, porque, frequentemente, aquele que não ganhava a convenção do partido, por exemplo, se tornava o candidato da Arena, preferia a vitória do candidato do MDB à vitória do outro candidato da Arena, que, por uma série de razões, era seu inimigo político, seu desafeto político. O sistema foi um sistema desastroso na prática, porque não levou em conta que a transformação não pode ser brusca, nem pode ser feita de um jeito, exatamente porque ela vai quebrar uma série de aspectos de cultura arraigada em matéria política, em matéria social, em matéria econômica. Agora, é claro que quando se fala em partidos como úteis à democracia, presume-se que o partido tem uma estruturação democrática. O partido não pode ter dono. E, seguramente, entre os partidos que hoje têm registro para disputar eleições no Brasil, há partidos que têm dono. Há partidos em que, na verdade, o presidente é o marido da secretária-geral e pai da tesoureira, ou coisas parecidas com isso. Talvez eu esteja simplificando um pouquinho demais, mas é um fato notório. Qual é a última pergunta, então? Eram essas 2 perguntas, professor, que foram 2 feitas numa só. Então, eu quero agradecer a atenção de todos e realmente estou disposto a receber as perguntas que faltam para dar esclarecimentos. Eu certamente não expus totalmente aquilo que está no livro, nem todo o meu pensamento, mas, obviamente, você há de compreender que eu tenho as minhas limitações de idade e tudo mais. Muito obrigado, Abel, pela oportunidade que eu tenho. No passado, depois de uma palestra dessa, você me levaria para comer um churrasco. E você fica me devendo um churrasco para quando acabar a pandemia. Tá bom, professor. Muito obrigado, agradeço imensamente a colaboração do professor Manuel e já aviso a todos. Então, fizemos a palestra da doutora Maria Lúcia do Amaral, agora do professor Manuel, e no mês que vem daremos mais informações acerca da palestra do professor Douglas Edlin, da Universidade da Pensilvânia. Então, aí a gente vai ver depois questões de tradução e tudo para todos, mas a gente vai organizando e mantendo todos informados. Professor, muito obrigado por dispor o seu precioso tempo aqui conosco e estimo aí que a vacinação venha logo e a pandemia passe para que possamos comer o nosso tradicional churrasco gaúcho aqui em Porto Alegre. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, professor.